Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha de um livro lindo que me deixou encantada. É o livro O Amor da Minha Vida, da autora Rosie Walsh, publicado pela editora Record. Eu já li o primeiro livro dessa autora, que é o livro Tudo Aquilo que Nos Separa. Eu amei demais esse livro, ele foi uma das minhas melhores leituras do ano que eu li, não sei se foi 2020. Acho que sim. Então, assim que eu vi que tinha livro novo dessa autora, eu não pensei duas vezes. Eu investi meu dinheirinho, comprei esse livro, porque eu não podia deixar de lê-lo, eu não podia esperar para conhecer mais uma história dessa autora maravilhosa. Felizmente, eu não me decepcionei, porque a história é, assim, arrebatadora, tanto quanto a primeira. Essa capa engana bastante, viu? O título também engana bastante, porque esse livro não é um romance. Ele tem muito amor envolvido, mas não é o foco. O amor romântico não é o foco central aqui dessa história. Na verdade, ele tá mais para um drama familiar com bastante mistério, o que já é a marca registrada dessa autora. Aqui a autora, do início ao fim da sua história, vai nos questionar, vai questionar o seu leitor se pode existir um amor verdadeiro baseado em mentiras. Nós vamos conhecer aqui um casal, a Emma e o Léo. Eles são um casal muito apaixonados, eles são almas gêmeas um do outro, têm uma cumplicidade muito grande, uma afinidade gigantesca. E para selar o amor deles, eles têm agora a sua filhinha, a Ruby, que é o amorzinho da vida deles também. Só que a Emma está muito doente no momento, ela está enfrentando uma situação muito complicada, ela está com muito medo de morrer. E o Léo é jornalista que trabalha na parte de obituários de um jornal muito importante, então ele acaba tomando a decisão de escrever um pré-obituário da sua própria esposa. É uma decisão muito difícil, mas como ela é uma pessoa pública, a Emma é uma bióloga marinha muito renomada, ela já apresentou uma série de TV na BBC que fez grande sucesso também, então por conta disso, mesmo com muita dor no coração, ele decide deixar preparado o pré-obituário da sua esposa. Eles sempre fazem isso com celebridades, pessoas influentes, porque no momento em que a pessoa falece, já tem ali a matéria prontinha para ir ao ar. O Léo não quer comentar com a sua esposa que ele está fazendo isso, então ele vai acabar fazendo algumas pesquisas sobre o passado da sua esposa, para poder escrever com mais detalhes, inclusive de datas, de momentos importantes da infância, da adolescência e do início da vida adulta da sua esposa. Acontece que o Léo vai se deparar com informações que vai deixá-lo assim extremamente chocado. Ele acaba descobrindo que nada do que ele sabia, do que a esposa tinha lhe contado, nada é verdade. Até o próprio nome dela é mentira, ela não se chama Emma. O Léo fica arrasado, ele não sabe o que fazer, ele não entende o porquê dessas mentiras, ele não tem coragem de chegar na esposa para questioná-la. Ele está até em dúvida se o amor que eles sempre disseram sentir um pelo outro é verdadeiro, se algum dia já foi verdadeiro ou se também é uma mentira da sua esposa. Ele acaba descobrindo mentiras atuais também, o que acaba deixando ele ainda mais transtornado, porque ele acreditava que as mentiras do passado poderiam ter uma explicação, mas as mentiras do presente, o momento em que eles estão juntos, ele não aceita de forma fácil. Mas a Emma vai acabar se dando conta de que o marido finalmente descobriu as mentiras do seu passado e ela não tem outra opção a não ser encarar a realidade dos fatos. Ela vai ter que contar para ele, mesmo que isso seja a coisa mais difícil, a decisão mais importante e mais arriscada também, porque ela sabe que ela está arriscando perder o homem que ela sempre amou. Ai, gente, que livro mais lindo. Eu li esse livro com a Raquel, minha amiga querida. Na verdade, a Raquel leu assim, de um dia pro outro esse livro. Eu acabei demorando um pouquinho mais e ela ficou ali agoniada querendo conversar e eu não desempacava porque eu tinha outras coisas para fazer. Mas depois a gente conversou bastante sobre essa história e eu sempre adoro ler esse tipo de livro com ela. Acabo sempre lendo juntinho com ela. Mas foi um livro que me marcou muito, que me tocou muito. Essa autora tem uma maneira de expressar sentimentos, de expor as dores do ser humano de uma forma como poucos autores têm esse dom. Ela me lembra muito a Emily Giffin nessa parte, só que ela é mais intensa ainda. A Rosie Walsh consegue tocar ainda mais fundo no coração do leitor, porque são histórias doloridas. Assim, quebra o coração da gente em 1000 pedacinhos. Os personagens são riquíssimos, tanto a Emma quanto o Léo.
e outros personagens que acabam entrando aqui na história também, ela expressa de forma muito crua a realidade de cada um desses personagens. A gente consegue visualizá-los, consegue praticamente tocá-los, sentir a dor que eles estão sentindo. A Emma é uma personagem muito carismática, eu gostei dela desde o início e por esse motivo eu fui ficando assim indignada com a quantidade de mentiras que a gente vai descobrindo ali juntamente com o seu marido e se questionando: Emma, por que mentir pra ele? Por que você fez isso? Qual foi o motivo? E isso vai deixando a história muito instigante, porque a gente vai querendo descobrir qual é o segredo da Emma, qual é o motivo. Fica assim meio óbvio, não digo óbvio, mas ficou claro pra mim assim, um pouco antes da metade, qual era esse segredo. Mas eu não consegui imaginar os motivos dela ter feito o que ela fez lá no passado. Mas quando eu achei que eu já estava dominando ali os paranauês da história, que eu já tinha decifrado ali os mistérios aqui do passado da Emma, a autora vem e puxa o tapete do leitor. Ela puxou meu tapete, eu caí de cara assim no chão, porque tem muitas reviravoltas aqui nessa história e todas elas me pegaram de surpresa e isso me fez assim ficar mais encantada ainda por essa história, com o coração mais apertadinho. Eu não cheguei a chorar, porque não choro tão fácil assim, mas meu coração ficou muito pequenininho, eu fiquei muito tocada com a dureza, com a crueldade de algumas atitudes de um certo personagem aqui dentro da história. Não tem como não se comover. E a gente torce pela Emma o tempo inteiro, torce pelo Léo, torce pelo casal, não tem como você não torcer para que tudo fique bem entre eles, para que tudo se esclareça entre eles, sabe? É como se fosse um segredo de um casal de amigos que a gente tenta ajudar de alguma forma, ou pelo menos fica ali torcendo para que tudo dê certo no final. Foi esse o sentimento que eu tive lendo essa história aí, assim, inesquecível também, assim como o primeiro livro. Com certeza ele já entrou para minha lista de favoritos de 2023, não tem como ele ficar de fora dessa lista. É uma história de perdas, de recomeços, de mal-entendidos e de muito amor. Então, se você gosta desse tipo de história, se você gosta de ser tocado por esse tipo de história, onde o romance em si não é o ponto central da história, mas os dilemas morais, as dúvidas e os erros do passado, assim, vindo à tona no presente, é isso que você vai encontrar aqui nessa história. Eu recomendo muito, não deixem de ler. Mesmo que você não curta muito livro de romance, pode ler, porque tem muito mistério que você vai ficar querendo desvendar aqui, eu tenho certeza disso. Então essa foi a minha resenha de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no like, se inscrever aqui embaixo, caso ainda não seja inscrito. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!